Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projeto de sistemas, certo? Hoje nós vamos continuar a falar sobre Python. Na nossa aula anterior, nós vimos uma parte mais teórica, certo? O que é Python, certo? Onde que nós podemos utilizar Python. E nós configuramos o nosso ambiente de trabalho, aonde que nós vamos escrever código Python. Hoje sim, hoje nós vamos, de fato, começar a escrever códigos Python. Vamos começar vendo o conceito de variáveis, o conceito mais básico, mais fundamental. Bora lá! O que são variáveis no Python? Variáveis no Python é onde nós vamos guardar dados, vamos guardar valores. Sempre que nós falarmos de dados, de valores, seja o que for, certo? Eu tenho um número, eu tenho o nome do usuário, eu tenho a altura de alguém, eu tenho o comprimento de uma caixa. Dados, valores. Nós guardamos dados, nós guardamos valores em variáveis, certo? A gente pode imaginar a variável como uma caixa no qual o nosso programa armazena de forma temporária dados nela. Por que de forma temporária? Certo? Os dados das nossas variáveis eles só vão ficar guardados enquanto o nosso programa estiver executando. A partir do momento que o nosso programa para de executar, estas variáveis não existem mais. Professor, mas eu quero guardar meu dado de forma permanente, eu não quero perder essa informação. Aí você vai ter que ver para guardar num arquivo, para guardar num banco de dados. Tá, mas por que ele é temporário apenas? Né? Esses dados, certo? Que nós colocamos em variáveis, eles vão ficar na memória RAM do nosso computador. Só que tem um detalhe. A memória RAM do nosso computador ela é volátil, certo? Como assim volátil? A memória RAM do computador, o que você coloca nela, quando a memória RAM perde energia, esses dados são apagados. Tá, mas por que ele coloca nesse cara, então, que não vai guardar o dado de forma permanente? Porque a memória RAM é extremamente rápida, certo? As informações que para você escrever e para você ler da memória RAM, para você guardar informações e para você recuperar informações da memória RAM, certo? É muitíssimo rápido, muito mais rápido que você escrever em disco. Escrever num disco rígido, no SSD, por exemplo, no HD. Né? Um conceito mais teórico de variável seria o quê? Variáveis são identificadores que representam valores na memória durante a execução de um programa. Meu Deus do céu, falei grego, né? Todos os dados do nosso sistema, eles são guardados na memória RAM. A variável, ela vai fazer o quê? Ela vai apontar para onde está guardada a memória RAM. Eu peguei a altura do usuário, 176. Guardei esse valor na memória RAM. Legal. E depois eu quero fazer um cálculo do índice de massa corporal, o IMC, certo? Do usuário. O que eu preciso? Eu preciso, entre outras coisas, da altura do usuário. Opa! Eu preciso pegar, então, aquela altura que está em memória. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou, o programador, lá no endereço de memória e buscar. Isso aqui, Python não é esse tipo de linguagem, graças ao Senhor. Né? O que a gente faz? A gente vai acessar o nome da variável. Eu guardei a altura numa variável que eu chamei de altura. Eu vou chamar a altura. E Python que se vire para buscar isso na memória. Legal. E na prática, como é que a gente faz isso? Extremamente simples. Como é que eu crio uma variável no Python? Vai ser o nome da variável, sinal de igual
E o valor que eu quero guardar nesta variável. Vamos fazer um exemplo, vamos abrir lá o nosso Visual Studio. Deixa eu abrir a pasta que nós criamos na aula passada, certo? Segundo ano Python. Selecionar essa pasta. Deixa eu dar um... Aí. Vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Como é que eu faço isso no Visual Studio mesmo? Aqui nas duas folhinhas, tem esse íconezinho aqui, né? A pastinha com mais. Nova pasta. Aula sublinhado 02. Dentro desta pasta eu vou criar um arquivo. Primeiro íconezinho, a folhinha com mais, novo arquivo. Testes02.py. E eu quero criar uma variável. Eu quero guardar a altura do usuário. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de altura. Que vai receber o quê? A altura dele, 1.76. Legal. Eu armazenei esta informação 1.76 numa variável que eu chamei de altura. E como é que eu recupero esta informação? Eu quero quero mostrar o dobro da altura dele. Se ele tivesse o dobro do tamanho, qual que seria? Ora, eu chamo a variável pelo nome dela, altura. E daí eu vou multiplicá-la por 2, por exemplo. E está aqui, o dobro da altura do usuário. Lembrem-se, meus caros, estamos falando de dados, estamos falando de valores, de informação. Nós guardamos esses dados, esses valores, sempre em variáveis, certo? Tem uma informação, essa informação eu vou colocar numa caixinha. Esta caixinha nós chamamos de variável. Aqui nos exemplos, certo? Eu tinha uma variável A que estava recebendo um valor 10. Eu tenho uma variável frase que está recebendo esta frase. Vovó foi à feira. Eu tenho esta variável valor que recebe 12.99. E o quarto exemplo é um cara especial. Isso aqui é uma atribuição múltipla que a gente chama. C,D recebe 15,20. Eu tenho duas variáveis aqui, C e D, que estão recebendo dois valores distintos, 15 e 20. C recebe 15, D recebe 20. Primeiro por primeiro, segundo por segundo. Essa ideia de variável, certo? Que é onde nós guardamos valores. Dúvidas? O Visual Studio fica um pouco difícil de ler. Jonathan, você coloca ali o Visual Studio para eles darem uma olhada. Assim de zoom, tá ok, Juliano? Eu posso tentar colocar mais um ainda. Assim tá ótimo? Beleza. E quando tá eu junto ali? Dá para ler ou fica ruim? Daí fica complicado. Quando então não vamos... Ou daí eu coloco um zoom, se for assim. Beleza. Muito bem. Bora lá então. Na hora que a gente for criar uma variável, a gente for dar nome para uma variável, nós temos algumas regras e algumas convenções, certo? Que a gente tem que seguir. É melhor mesmo quando fica a tela inteira, se for possível. Beleza, Juliana. Então, não vamos dividir ali a tela quando está com o Visual Studio aberto. Muito bem.
Quando a gente cria uma variável, tem algumas regrinhas e algumas convenções na hora de dar o nome. Convenção não é regra, mas é interessante que você siga, certo? Porque todo mundo tenta seguir as convenções. É uma convenção que o nome de uma variável ele deve ser escrito sempre em letra minúscula. Se o nome consistir de várias palavras, essas palavras vão ser separadas por um sublinhado. Esse padrão, tudo minúsculo, separados por sublinhado, tem um nome. Nós chamamos esse padrão de snake case. Deixa eu só fazer uma coisa. Aí. Deixa eu até abrir um exemplo aqui mostrando de snake case. Existem outros padrões de nomenclatura. Tá? Inclusive no próprio Python. Aqui, esta imagem que eu quero. Aqui. Repare. Existe camel case, existe snake case, existe Pascal case. Variável no Python é sempre snake case. Tudo minúsculo, as palavras separadas por sublinhado. Mais para frente no curso nós vamos utilizar de Pascal case, por exemplo, né? Onde as palavras são juntas e a primeira letra de cada palavra é maiúscula, o resto é minúsculo. Né? Então, nome de variável no Python, sempre snake case, sempre minúsculo, as palavras separadas por sublinhado. Exemplos: minha variável, calcular média. Né? São todos exemplos de nomes de variáveis seguindo esse padrão, essa convenção. Outras convenções: o nome das suas variáveis ele deve ser o mais descritivo possível, certo? Tentar tornar o nosso código mais legível, mais compreensível. E já explico, Renata. Em vez de a gente criar uma variável A, uma variável B, uma variável, né, X, vamos tentar colocar um nome mais adequado para ela. O que eu vou guardar nessa variável? Eu vou guardar a largura de uma caixa, chame de largura caixa. A altura do meu usuário, altura usuário. Né? Porque depois, eu chamo A, B e C e eu sei, eu me viro. Você se vira, mas se outra pessoa for trabalhar no teu código, se você for voltar no teu código daqui 6 meses, você vai lembrar o que são as suas variáveis? Né? Vamos tentar nos ajudar, não vamos ser preguiçosos nessa parte. E por fim, não use símbolos especiais como exclamação, arroba, cerquilha, cifrão, porcento, emojis, certo? Em nomes de variáveis, vai dar erro, certo? Você só pode utilizar do sublinhado. Já mostro, Júlia. E nomes de variáveis não podem começar com números. Eles podem ter números desde que não no começo. Esse material já está para vocês no sala de aula. Aqui o negócio da pasta, Renata. Aqui em cima tem o menu arquivo, certo? Se já tem alguma coisa aberta, vem aqui em arquivo, fechar pasta. Certo? Novamente, aqui em cima, menu arquivo, fechar pasta. Tá, mas para abrir a nossa pasta que a gente criou na última aula, arquivo, eu quero abrir pasta. Você vai procurar onde que você criou. Eu criei em documentos. E aqui é uma pena que não dá para dar zoom. Em documentos tem lá 2 anos Python. Vou selecionar 2 anos Python. 2 anos Python, selecionar pasta. E assim ele consegue abrir.
Tranquilo, Renata? Se não der certo, me avise, tá? Que eu te ajudo mais. Então, no meu caso aqui, com a minha variável altura, opa, tá o nome correto, vou até mudar o nome dela. É a altura do usuário. Tudo minúsculo, várias palavras, eu vou separar elas por sublinhado. Não estou utilizando de outros símbolos especiais. Muito bem. Isto de criar uma variável e colocar um valor para ela, existe uma nomenclatura mais formal, certo? Eu não estou criando uma variável, eu estou declarando uma variável, certo? Eu não estou colocando um valor nela, eu estou fazendo uma atribuição de valor. Esse tipo de coisa mais burocrática é meio chato, certo? Mas isso aqui é o básico, isso aqui é utilizado, certo? Ao longo do curso eu vou falar para vocês, declare uma variável. O que eu quero dizer com declare uma variável? Crie uma variável. Atribua para ela o valor tal. Coloque nessa variável esse valor. Tá? A gente não vai se pegar muito a outras burocracias aqui, certo? Mas isso aqui é o mínimo do mínimo. Tá? Isso aqui é legal saber. Então, declarar uma variável é criar uma variável. Atribuir um valor a esta variável, que é definir um valor, é colocar um valor na variável. Em Python, ao declarar uma variável, é obrigatório fazer uma atribuição de valor. Como assim? No Python, quando eu crio uma variável no Python, eu tenho que colocar um valor para esta variável. Eu não posso ter no Python uma variável que não tem um valor. Eu não posso fazer algo assim. Eu tenho aqui uma variável largura. E só. Eu não colocar nada. Repare, o Visual Studio é legal, ele já vai me alertar. Largura não está definido. De fato não está. Se eu tentar rodar, vai dar erro. O nome largura não foi definido. Tem um erro de nome. Mas faltou igual só então. Igual, também não. Sintaxe inválida. Você esqueceu de passar o valor para esta variável, você esqueceu de fazer a atribuição. Outras linguagens de programação permitem que eu faça isso. Eu tenho uma variável largura. Que valor que ela tem? Não tem valor por enquanto. Python não. Python você precisa colocar um valor. Como cria a pasta aula 02 para ficar embaixo? Vamos ver. Como é que eu crio uma pasta aqui? Aqui no lado esquerdo no Visual Studio, nesta barra vertical, o primeiro ícone, as duas folhinhas, nosso explorador, certo? Aqui nessa área destacada em azul, é onde vai ficar os nossas pastas, nossos arquivos. Aqui em cima, ele tem esses 4 ícones, a folhinha com mais, a pastinha com mais, esse símbolo de recarregar e esses 2 quadradinhos com menos. Você pode criar uma pasta clicando aqui no íconezinho no segundo ícone, na pastinha com mais, ou ainda dando um botão direito aqui, nessa área em azul, em algum lugar em branco, nova pasta. Eu vou chamar de aula sublinhado 02. Uma pasta, ele tem esse íconezinho aqui, certo? Essa flechinha. O de vocês talvez esteja diferente, eu creio que não, mas é possível que esteja.
Se você clicar e abrir, ele expande. Para eu criar uma pasta dentro dele, tá ficando em cima, talvez porque não tivesse não fosse uma pasta, fosse um arquivo. Para eu criar um arquivo dentro dessa pasta, seleciono a pasta que eu quero criar o arquivo dentro, botãozinho da folhinha com mais. Teste02.py. E tá aí. Tá criado. Muito bem. Voltando então. No Python, eu preciso passar um valor. Certo? Ah, professor, mas eu não tenho um valor para passar. A gente vai ver que existe um tipo de dado chamado nulo. Um none. Esta variável não tem um valor, mas ainda assim eu preciso escrever este none para indicar que ela não tem um valor. Eu não posso simplesmente deixar vazio. Então, lembrando, ao criar uma variável, sou obrigado a passar um valor para ela. Tá? Vamos ver um exemplo aqui embaixo. O que eu tenho? Eu tenho uma variável bruto que está recebendo um valor 1000. Embaixo eu tenho uma variável líquido que está recebendo o quê? O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Só que tem um detalhe. Eu não tenho uma variável imposto. Se eu tento utilizar alguém que não existe também vai me dar erro. Tá? As variáveis elas precisam ser previamente declaradas. Do contrário, eu vou receber um erro parecido com isso. Vamos até fazer esse exemplo. Eu tenho uma variável bruto que vale 1000. E eu tenho uma variável imposto que vai ser o quê? Vai ser uma variável líquido, perdão. Que vai ser o quê? Bruto menos imposto. Tenho valor de bruto? Tenho. Vale 1000. Tenho imposto? Não, não tenho essa variável imposto. Se eu tentar rodar isso, um erro? Que tipo de erro? Um erro de nome. Esse imposto não foi definido. Ah, mas eu criei imposto. Eu criei imposto aqui embaixo. E agora? Mas por que ele está me reclamando ainda? Por que ele não está... Por que ele está marcando esse cara? Porque o código Python, ele vai ser executado de forma sequencial, linha a linha. Tá? Inicialmente, mais para frente a gente vai ver que existem outras formas de execução. Ele vai executando linha a linha. Executou a linha 1, executou a linha 2, 3, 4, 5 e por aí vai. No momento que ele executou a linha 2, eu não tinha variável imposto criada. Eu criei a variável imposto depois. Por isso que ele vai me dar erro ainda. Para eu utilizar de uma variável, ela tem que ter sido criada previamente. Antes de eu utilizar dela, ela tem que ter sido criada. Onde que eu botei ou eu apaguei, Samuel? Era só um teste. Certo? Ora, eu posso até fazer o Python rodar aqui linha a linha. Certo? O Visual Studio rodar linha a linha. Bonitão. Obrigado. Depois eu mostro para vocês como fazer isso, mas só prestem atenção aqui comigo. Vamos assim. O que o Python vai fazer? Ele vai começar executando a minha linha 1, esse cara que está destacado em amarelo. O que ele vai fazer? Ele vai criar a minha variável bruto valendo 1000. Está aqui. Nas minhas variáveis eu tenho bruto valendo 1000. E agora ele vai executar a linha 2, que vai ser o quê? O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Bruto vale 1000, o problema é que eu não tenho imposto. Imposto ainda não foi criado, não está aqui na minha lista de variáveis. Só tenho bruto.
Se eu tentar rodar, imposto não foi definido. Diga lá, Samuel, qual que é a dificuldade? Qual que é a dúvida? A altura você pode tirar, tá? Eu tinha a altura aqui, né? Deixa eu até copiar isso aqui. Vamos voltar. Tava assim, né? Ah, mas esse código eu não quero que ele rode. Isso aqui é até uma boa. Eu não quero, nesse código eu quero ignorar ele por enquanto, eu não quero que ele rode. Nós temos aqui a ideia de fazer um comentário no nosso código. Como assim fazer um comentário? Fazer com que esse código seja ignorado, certo? Ou ainda, de fato, comentar o código. Como é que eu comento o meu código no Python? Utilizando da hashtag da cerquilha. Repare que ele fica verde, certo? O que eu colocar depois dessa hashtag é um comentário. Valor antes do imposto. Isso aqui é uma forma de eu comentar, de eu documentar o meu código. O que eu tenho nesta variável abaixo? Eu tenho um valor antes do imposto. E aqui o líquido, o que é o líquido? Valor bruto removido dos impostos. E por aí vai. Mas isso funciona para código? Funciona para código também. Se eu colocar uma hashtag antes de uma linha de código, repare que essa linha de código vai ficar verde, ela vai ser ignorada também. Opa. Quando eu mando rodar o meu código, o Python vai ignorar quem tem essa hashtag, vai ignorar esse cara que está em verde para mim. Não vai ser executado. Professor, mas eu tenho um monte de código que eu quero comentar e descomentar. Tem que colocar um por um, linha por linha? Não. Existe um atalho para fazer isso de forma mais automática, certo? Você vai selecionar as linhas que você quer comentar ou descomentar e você aperta Ctrl, ponto e vírgula. Comentários. Ctrl mais ponto e vírgula. Eu vou selecionar essas duas linhas, Ctrl, ponto e vírgula. Vai remover o comentário. Quero comentário de volta. Ctrl, ponto e vírgula. Você tem que selecionar quem que você quer comentar ou descomentar. Tranquilo? Deixa eu até mandar no chat isso. Muito bem, agora aquela altura que eu tinha criado anteriormente não vai ser executado, certo? Beleza. Então, esse meu imposto não vai funcionar porque quando o Python está executando esta linha, neste momento, não existe a variável imposto. O que eu vou fazer? Eu tenho que criar ela então, né? Vamos criar antes. O imposto é o valor cobrado do imposto. Diga lá, Brian. Está levantando a mão. Vamos tentar rodar agora esse cara. Vamos rodar também linha a linha. Diga lá, Luiz Felipe. Python vem, vai executar essa linha 7, certo? Por que ele foi direto para 7? Tudo que eu tinha antes, ou era comentário, ou era linha em branco. Python vai pular isso. Python vai executar somente código Python.
Ele vai vir e vai criar a minha variável bruto valendo 1.000. Está aqui, tem o bruto valendo 1.000. Em seguida, ele vai criar a variável imposto valendo 100. Imposto vale 100. E daí eu vou ter uma nova variável líquido, que é bruto menos imposto. Diga lá, Samuel. Diga lá, Renata. Professor, eles deram uma perdida na criação de comentários. Aham. Beleza. Qual que é a ideia dos comentários aqui, pessoal? Comentário é um código que eu não quero ser executado, certo? O que tiver essa hashtag na frente, o Python, quando for executar o código, vai ignorar. E eu posso comentar um código que eu não quero que execute, como eu fiz aqui nessas 3 linhas. Ou eu posso, de fato, comentar o meu código, documentar ele. Eu já explico, Juliano. Isso aqui não tem... Isso aqui eu não expliquei, de fato, como fazer. Tá? Um comentário, então, ele vai ser ignorado. Ele não vai ser executado. Certo? O que eu fiz aqui na linha 6? Eu estava documentando, eu estava explicando o que ocorre na linha abaixo. Ah, mas eu preciso fazer em cima? Não, eu posso fazer o que eu quiser. Eu podia fazer do lado, por exemplo. Do lado depois, né? No caso. Ah, o que é bruto? É valor antes do imposto. O que é imposto? É o valor cobrado pelo imposto. O que é líquido? Eu prefiro colocar em cima, mas não sou... Você não é obrigado a fazer isso. Ah, mas eu quero comentar várias linhas de código. Como é que eu comento várias linhas de código? Você seleciona as linhas que você quer comentar. Ctrl, ponto e vírgula. Aperta e segura Ctrl e clica em ponto e vírgula. Ah, professor, qual que é o Ctrl mesmo? No seu teclado, no canto inferior esquerdo. Vai estar aqui lá no teu teclado, canto inferior esquerdo. Ctrl, ponto e vírgula. Se você já está comentado, Ctrl, ponto e vírgula vai remover o comentário. Tranquilo aqui? Parte dos comentários. Faz sentido? Diga lá, Isabelle. Eu já explico o que é a variável, Samuel. Tranquilo aqui? Senhor Gabriel, pessoal, conseguiu entender conseguiu entender comentário ou tá meio confuso ainda? Fechou. Muito bem. A ideia de variável novamente, então. Uma variável no Python é onde eu vou guardar valores, vou guardar dados, certo? É uma caixinha onde eu vou colocar informação dentro. Como é que eu crio uma variável? Vai ser o nome da variável, que pode ser o que você quiser. Podia chamar de Batman se eu quisesse. Sinal de igual. O valor que eu vou guardar nesta variável, nesta caixinha. Nesta variável bruto, eu estou guardando este valor 1.000. Nesta outra variável imposto, eu estou guardando este valor 100. Mas daí você vai reparar, opa, e esta variável líquido? Ela está recebendo
uma variável menos uma variável? Exatamente. Eu vou executar aqui, pessoal, o Python executar passo a passo. Isso eu não vou explicar para vocês como fazer ainda, senão vai ser muita informação para vocês. Mais para frente eu mostro como fazer este passo a passo. Não se estressem com isso. Vamos pensar no código somente. Tá? Acompanhem comigo aqui, não precisam copiar por enquanto. Como é que o Python executa? Certo? Obviamente ele não vai executar assim de forma lenta, né? Ele vai executar de uma vez só. É só para a gente poder estudar melhor. Ele vai vir e vai criar esta variável bruto valendo 1000. Está aqui. Eu tenho uma variável bruto que tem um valor 1000. Em seguida, ele terminou essa linha de código, vai para a próxima linha de código. Essa linha 9. Imposto vale 100. Ele vai fazer o quê? Vai criar uma variável imposto valendo 100. Mas daí chegou na linha 11. Líquido é igual bruto menos imposto. O que ele está fazendo aqui? Quando eu digo bruto menos imposto, o que eu quero? É o valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Certo? Ah, mas eu não sei qual que é o valor da variável imposto. Variáveis roxas. Isto aqui são as variáveis que o Python criou, certo? Até esse momento de código. Não se preocupe em ficar executar igual eu estou executando. Tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois como fazer. Tá? Se você apertar o botão do play, é isso que o Python vai fazer por detrás dos panos. Certo? Bruto menos imposto, o que vai ser isso então? O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Ora, bruto vale 1000, imposto vale 100. Vai ser 1000 menos 100. 1000 menos 100 vai dar o quê? Vai dar 900. A minha variável líquido, então, vai valer o quê? Vai valer 900. Não se estresse com isso, tá, Juliano? Como fazer aparecer. Isso aqui é um chamado modo de debug, já que vocês estão tão curiosos. Como é que eu faço isso? Aqui, à esquerda da numeração da linha, eu posso colocar um ponto de parada, um ponto de interrupção, que eu marco essa bolinha vermelha. Para eu executar no passo a passo, e aqui depois eu vou dar um print no valor de líquido, para eu executar nesse passo a passo, eu coloco aqui onde eu vou parar. Executar, iniciar a depuração, ou F5. Ele vai perguntar para você como é que você quer executar. Deixa eu até fechar e abrir de volta meu Visual Studio para ele mostrar ali o que ele mostra. Para ficar igual. F5. Ui, deixa eu fazer de volta. F5. Selecione uma configuração de depuração. Agora eu vou executar um arquivo Python. Ele vai perguntar ainda, ele vai ter uma outra pergunta aqui, a resposta vai ser a primeira opção também. Quero executar Python. E daí, como é que eu controlo esse cara? Você pode clicar no botão aqui em cima de continuar para ele ir para o próximo ponto de parada. Né? Ou F5. O que o Python está fazendo então nesse nosso código? Ele vai criar esta variável bruto valendo 1000. Está aqui, criou. Vai criar a variável imposto valendo 100. Criou. E ele vai fazer que eu tenha uma variável líquido, cujo valor vai ser o quê? Vai ser o valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Bruto vale 1000, imposto vale 100. Vai ser 1000 menos 100. 1000 menos 100 vai dar 900.
meu líquido vale 900. E por fim, eu estou mandando executar, estou mandando mostrar aqui para mim no terminal. Está aqui meu 900. A ideia de variáveis faz sentido para vocês ou não faz? Vocês precisam ter pegado bem esse cara. Isso aqui é fundamental. É o primeiro assunto que nós estamos vendo de Python, de fato. Certo? Vocês têm que ter entendido isso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Como é que nós estamos com a ideia de variável? Ah, professor, mas você fez bruto menos imposto. Eu poderia colocar um valor direto? Bruto menos 500, por exemplo? Fazer uma variável menos um valor direto? Posso. Está aqui. Bruto vale 1.000. 1.000 menos 500, 500. 1.000 menos 400 agora. Vai dar o quê? Vai dar 600? E por aí vai. Por que isso dá certo? Porque o valor desta variável bruta é um número. Quando eu chamo a variável pelo nome, eu estou fazendo o quê? Estou pegando o valor desta variável. Vai ser o quê no final das contas? Vai ser um número menos um número. Olha, eu posso fazer um número menos um número. Isso não é problema. Professor Juliano, professor Gabriel, como é que o pessoal tá? Conseguiram pegar bem isso aqui? Isso aqui é fundamental, certo? Vocês têm que pegar bem essa definição. Sim. Sim, professor Juliano, essas aulas ficam gravadas, ficam disponibilizadas no YouTube, certo? Se você procurar lá por Escola Estúdio, você vai achar Escola Estúdio Sede, Paraná, uma coisa assim, você acha. Novamente. O que é uma variável, pessoal? A gente pode imaginar as variáveis como caixas na quais nosso programa vai armazenar de forma temporária dados, enquanto nosso programa executa. O link do Classroom, deixo. Aqui. E vocês não estão com... Eu tenho que colocar para vocês, pessoal do Pilar, o link do Classroom. O link não, o material no Classroom. Aliás, eu mandei o link errado, esquece. Esquece, eu não tenho como apagar. Vocês têm o material. Cadê? Aqui. Perdão. Eis o pessoal do Pilar. Certo? Deixa eu pegar o pessoal também de Maringá. Vocês também têm lá o material. Eis o material do pessoal de Maringá. Tá aí. Maringá está o link do sala de aula e acima está o link do sala de aula do pessoal do Pilar. Muito bem. Voltando à ideia de variáveis, então. É em variáveis no Python onde nós vamos guardar valores, vamos guardar dados. Ah, professor, que tipo de valor, que tipo de dado? Não importa, certo? É um número, é um texto, é o que for. Vou guardar sempre em variáveis. Tenho dados, tenho informações, guardo dados, guardo informações sempre em variáveis. Como é que eu crio uma variável? Nome da variável, sinal de igual, o valor que você quer guardar nesta variável. Nesse exemplo aqui.
que eu tenho? Eu tenho uma variável que eu chamei de A, que está recebendo um valor 10. Eu tenho uma variável frase que está recebendo uma frase. Vovó foi à feira. E por aí vai. Aqui no nosso exemplo, eu tenho uma variável bruto que está recebendo um valor 1000. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho uma variável Batman que está recebendo o quê? Vovó foi à feira. Quando eu chamo a variável Batman, o que ela vai me retornar? O valor dela. Eu vou me adiantar aqui, pessoal. Existe um comando no Python para você exibir algo no terminal, certo? Quando você executa esse cara aqui, certo? Que é o comando print. Quero dar print em Batman. Eu estou chamando a minha variável depois de ter criado ela. O que ela vai me trazer? O valor dela. Print Batman vai me mostrar o quê? Vovó foi à feira. O valor desta variável Batman. Tem nexo isso ou não? Sim? Gabriel. O pessoal conseguiu entender? Muito bem. Então, para eu poder utilizar de uma variável, ela tem que existir previamente, e uma variável sempre tem que ter um valor. As nossas variáveis, elas podem ser de diferentes tipos, certo? E esse material não está no sala de aula ainda, eu vou colocar ele hoje ainda, depois dessa aula. Jonathan, vamos fazer a chamada pessoal? Pessoal, vamos tocar a vinheta aqui, então. Deixa eu fazer o encerramento daquela aula. Para facilitar o pessoal da edição daí, certo? Muito bem, pessoal. Nós vimos, então, na aula de hoje, o que são variáveis, como criar variáveis e a regra de nomenclatura de uma variável. Na próxima aula, nós vamos ver os diferentes tipos de dados que nós podemos guardar em variáveis. Nós vamos ver como pegar informações do usuário, como exibir informações para o usuário. Até mais, meus caros.